Você já parou para pensar por que num mundo de tantas oportunidades, onde tantas coisas maravilhosas nos são oferecidas, a maioria de nós vive na corrida dos ratos? Por que algumas pessoas parecem ter um imã para a prosperidade, enquanto a grande maioria acorda, trabalha, dorme e o ciclo se repete? Por que algumas pessoas têm bons carros, boas roupas, comem em bons restaurantes e outras, mesmo trabalhando duro, vivem uma vida praticamente miserável? Você conhece alguém muito próspero e você conhece alguém que vive pedindo dinheiro emprestado? Você já olhou o seu extrato bancário e sentiu um peso, um amargo no peito, uma angústia? Saiba que essa sensação não é um problema único e você não é a única pessoa que passa por isso. A resposta para a liberdade financeira, ela foi escrita há vários séculos atrás, numa das cidades mais ricas e antigas da história da humanidade. Na antiga Babilônia, um jovem chamado Arcade, uma pessoa comum, descobriu quais são os passos que podem levar uma pessoa comum à riqueza, à prosperidade e à liberdade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, a história do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu sou Wesley Souza, aqui do canal Pobre Economics, e essa é a sabedoria milenar que pode mudar a sua vida e da sua família por muitas gerações. O Homem Mais Rico da Babilônia não é um livro sobre finanças, é um conjunto de parábolas. E no centro de estudo está o jovem Arcade, um escriba que, como muitos de nós, se sentia absolutamente perdido em vários sentidos na sua própria vida. Ele olhava para a cidade, para os mercadores e pensava: por que eles têm tanto e eu, mesmo trabalhando duro, não tenho nada? Essa foi a pergunta, ou melhor, o ponto de inflexão da vida de Arcade, que o levou a procurar o homem mais rico de sua cidade, Algamish. E Algamish, ao invés de lhe dar dinheiro, trouxe uma lição para a vida de Arcade. Logo no início de sua conversa, Algamish pergunta para Arcade: Arcade, uma parte de tudo que você ganha é para guardar. O que você faz com o dinheiro que você recebe do seu trabalho? Arcade respondeu: eu gasto tudo, pois a vida é muito cara e muito dura para comigo. E Algamish então deu a regra fundamental para Arcade na criação de riqueza: guarde no mínimo 10% de tudo o que você ganha, no seu trabalho, nas suas rendas extras, nos seus presentes. Guarde, separe pelo menos 10%, como se fosse uma forma de pagamento para si próprio, antes de qualquer outra despesa. Você não deve guardar o dinheiro que te sobra, e sim a primeira parte assim que você recebe. Arcade, que não tinha sequer guardado uma única moeda em toda a sua vida, aceitou o desafio. Ele não via aqueles 10% como um sacrifício. Ele via como um pagamento para o seu eu do futuro, para que deixasse de viver aquela vida amarga que ele estava vivendo por muitos e muitos anos. Essa é a primeira e mais poderosa lição do livro. E com o desenrolar do livro, nós aprendemos as 7 leis para a criação de riqueza. Eu vou contar para você quais são elas. A partir dessa primeira semente, que seria guardar 10% de todos os ganhos, Arcade desenvolveu 7 leis, ou como no livro diz, as 7 curas para uma bolsa vazia. É aqui que a mágica acontece. São coisas simples e facilmente aplicáveis no nosso cotidiano, mesmo que essa história se passe há séculos atrás. Lei número 1. Engorde a sua bolsa. Essa é a lei que acabamos de ver. Guarde no mínimo 10% de todos os seus ganhos. Não trate como um sacrifício. É como se fosse um pagamento para si próprio, para o seu eu do amanhã. Caso você tenha uma emergência médica, caso você veja uma oportunidade de negócio, guarde esse dinheiro para que você esteja, como nós chamamos nas finanças, para que você esteja líquido, esteja com dinheiro em mãos. Esse simples ato cria um abismo entre quem guarda o seu dinheiro e entre quem vive sem liquidez. Número 2. Controle os seus gastos. Arcade percebeu que não é sobre o quanto ele ganhava, mas e sim os pequenos gastos que o tiravam muito de seu dinheiro. O livro ensina a fazer um orçamento, a separar o que é necessário e o que é desejo. A Babilônia tinha muitos banquetes e sedas, perfumes da mais alta qualidade. E no dia de hoje, nós temos aplicativos rápidos, temos compras impulsivas depois de um dia cansativo de trabalho. A disciplina de se viver com um pouco menos do que se ganha e controlar os seus impulsos é o que vai fazer com que você chegue à liberdade financeira. Essa é a lei número 2.
Lei número 3. Multiplique o seu dinheiro. Cada moeda que você economizou deve trabalhar para você. Cada rendimento desse dinheiro irá também trabalhar para você com a mágica dos juros compostos. Essa é a essência dos investimentos. Essa é a maravilha que os juros compostos podem trazer para a sua vida. O seu dinheiro trabalha para você enquanto você dorme. Assim como o livro diz, os seus escravos dourados vão trabalhar por você dia e noite, gerando novos escravos. E assim você não fica refém apenas do quanto você consegue produzir enquanto trabalha no pesado. Lição número 4. Proteja o seu patrimônio. Aqui a Arcade nos dá um alerta crucial. Cuidado onde você coloca o seu dinheiro. Não confie em investimentos milagrosos. Muito cuidado a quem você vai confiar o seu suado dinheiro. Arcade mesmo cometeu esse erro. Confiou seu primeiro investimento a um tijoleiro, que prometeu um retorno muito acima do mercado. Resultado, perdeu tudo. Parafraseando o livro, se você deseja conselhos, busque alguém de confiança. Pergunte àqueles que de fato o guardam. Não vá a um ferreiro para pedir conselhos sobre a colheita do trigo, e nem a um pescador sobre qual é o melhor cavalo para ser comprado. A lição aqui é poderosíssima. Busque por si só o conhecimento. Não confie o seu dinheiro a terceiros. Fuja das promessas mágicas e de gurus com altos rendimentos. Nem sempre quem tem carros importados e roupas caras é a pessoa que realmente é próspera. Talvez essas coisas nem estejam no nome dela. Lei número 5. Faça da sua moradia um investimento. A quinta cura para uma bolsa vazia é ter a sua própria casa. O livro nos conta a história da escrava Duna, que por muitos anos viveu uma vida miserável e difícil. Porém, mesmo ganhando pouquíssimo, ela começou a guardar esse dinheiro e quando apareceu uma oportunidade, ela conseguiu comprar a própria moradia, não tendo que pagar altos custos para viver na casa do seu dono. E ela, se pagando primeiro, somado com o tempo, conseguiu acumular uma boa quantia de dinheiro, o que melhorou drasticamente a sua vida. Cada moeda que ela guardou era uma vitória contra a pobreza. Cada moeda que ela investiu em seu lar era um passo para a criação de liberdade. Ter a sua casa não é só ter um teto. Ela pode te trazer paz de espírito. Alguns diriam que é um passivo, mas isso pode se tornar sim um ativo com o passar do tempo. Ela pode te livrar de uma das maiores despesas do seu mês. Então, tenha o seu próprio lugar para morar. Lei número 6. Prepare-se para o futuro. Lembre-se, cada real guardado hoje é um pagamento para o seu eu do futuro, quando as suas forças físicas já talvez não sejam mais o suficiente para que você produza um bom trabalho. Essa visão do longo prazo irá trazer para você um conforto no seu subconsciente. Então pense com carinho, pense no seu futuro, prepare-se para o futuro. Número 7. Essa para mim é a segunda e mais importante lição do livro. Aumente a sua capacidade de ganhar dinheiro. Aumente suas habilidades. Melhore o seu próprio preço. Aumente o seu conhecimento. Se torne único no seu nicho de trabalho. O livro nos ilustra uma história parecida com o domador de camelos Nomassir. A Babilônia era um local de muitas oportunidades para todos, inclusive para os escravos. Nomassir, um domador de camelos, se tornou o melhor de sua época e foi ascendendo posições na propriedade de seu dono, até que a sua habilidade finalmente o libertou. É um exemplo de quando você se torna indispensável, o seu preço sempre aumenta. É a lei de oferta e demanda do mercado que está aí há milhares de anos funcionando. Então o melhor investimento que você pode fazer, antes de mais nada, é no seu próprio conhecimento e nas suas habilidades. Parece que essas regras são muito simples, eu entendo, mas a verdade é que a maioria das pessoas não consegue aplicar. Se você recebe hoje o seu salário, você consegue separar a primeira parte, os primeiros 10% diretamente para a sua caixinha do Nubank? Eu acho pouquíssimo provável. Você consegue não comprar aquela pizza no dia de hoje e fazer ali um ranguinho em casa, um pouco mais barato, e pegar esses R$50 e mandar para sua caixinha do Nubank? Acho pouco provável. Eu estive nesse lugar logo após o fim da pandemia, meados de 2021 e 2022, quando eu comecei a ganhar um dinheiro relevante, um dinheiro que ultrapassava os meus custos mensais.
A primeira coisa que eu fiz foi comprar um carro melhor. Elevei o meu custo de vida. Foi quando eu li esse livro que eu tomei a decisão de vender esse carro. E aí sim eu me tornei um investidor de verdade e comecei os meus primeiros passos e firmes passos para a liberdade financeira. O livro me ensinou também a escapar do fortíssimo problema das pirâmides financeiras que aconteceram logo no primeiro ano de pandemia, quando as pessoas estavam em casa e desesperadas para conseguir rendimentos. E como Arcade nos ensinou, não confie em gurus que te prometem altos rendimentos. Enfim, a magia dos juros compostos. Com a disciplina de investir mensalmente, regularmente, o dinheiro começa a trabalhar para você dia e noite. Dia e noite. Quando você vai melhorando as suas skills, os seus conhecimentos, você vai encontrando novos investimentos, melhores investimentos, investimentos talvez com um pouco mais de risco, mas que tragam um retorno acima do esperado. Porém, essa decisão ela é sua, baseada no seu conhecimento. Você não precisa ser um gênio da matemática ou um gênio das finanças. Você precisa de coragem. Comece guardando um pouquinho de dinheiro mensalmente. Daqui a 6 meses você vai ver como o seu sono é melhor. Se controle no seu consumismo imediato e exacerbado. Tá com vontade de comprar alguma coisa que talvez você não precise? Pega esse dinheiro e invista. Você vai ver que no dia seguinte você com certeza tomou a melhor decisão. O livro do homem mais rico da Babilônia não é sobre como ganhar dinheiro, mas sim como dar um propósito melhor para a sua vida e principalmente para o seu tempo. Para que você não precise gastar todo o tempo de vida útil que você tem apenas atrás de dinheiro, apenas sobrevivendo e pagando contas. Você precisa de segurança e de liberdade para que finalmente você possa aproveitar as coisas boas da vida. A pergunta que fica no final do livro é: você vai continuar reclamando da falta de dinheiro? Ou você vai assumir essa responsabilidade e vai ter disciplina para mudar a própria vida? Porque isso é uma coisa que você não depende de um patrão, de um chefe ou de um cliente. Você precisa e pode fazer por si próprio. Se essas regras tornaram um simples escriba em um dos homens mais ricos do seu tempo, eu acredito que elas podem funcionar para você também. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. Aqui nesse canal nós vamos crescer financeiramente juntos. Aqui no Pobre Economics, pessoas comuns como eu e você podem sim mudar de vida. Até o próximo vídeo.